Às vezes a vida funciona de uma forma misteriosa, como se uma força superior realmente quisesse demonstrar que tudo que vai e volta, de bom ou de mal. E hoje nós vamos contar a história incrível de um homem que teve a sua vida alterada por uma simples atitude. Seja bem-vindo ao canal Histórias Memoráveis. Se você gostar dessa história, se inscreve no canal e ativa o sininho, assim você será avisado sempre que postarmos uma nova história. Curta e comenta e compartilha. Todos os dias depois do trabalho, Paulo voltava de ônibus. Ele trabalhava numa fábrica e os dias eram pesados. Ele quase sempre dormia no caminho e os colegas o acordavam para que ele não perdesse o ponto. Mas dessa vez ele estava sozinho e parecia que ia acabar parando no ponto final e voltar meia hora andando. Mas naquele momento uma voz feminina e agradável disse: "Ei, o seu ponto é o próximo, não vá perder." Paulo abriu os olhos e uma linda mulher estava ao seu lado. "Obrigado! Como você sabe qual a minha parada?" ele perguntou. A mulher sorriu e disse que não era a primeira vez que o via sendo acordado por amigos. Ela morava a 3 paradas dele e aparentemente os dois saíam em horários parecidos. Paulo decidiu ficar no ônibus e descer na parada da mulher. Descobriu que seu nome era Laura e que tinham coisas em comum. A conversa foi agradável e se reencontraram no dia seguinte. Os dois começaram a namorar e 7 meses depois Paulo pediu a mão de Laura em casamento. Ela aceitou. Apaixonados, tiveram uma filha alguns anos depois e a chamaram de Ana, que se tornou a razão de suas vidas. A infância despreocupada da menina foi atrapalhada porque a partir de certo ponto, sua mãe começou a ter sintomas frequentes de uma doença pulmonar. Laura se tratava em casa com medicamentos que aliviavam os sintomas, sempre adiando as consultas. E isso era motivo de discussões entre o casal. Paulo acreditava que era algo simples, mas não concordava com a postura de Laura de não investigar. No fim, ela sempre o convencia com ar de otimismo sobre o seu quadro. Se Paulo soubesse onde isso terminaria, ele nunca teria permitido a Laura adiar as consultas. Alguns meses depois a conta veio. Laura acordou tonta, mas preferiu acreditar que não era nada grave. Seguiu sua rotina matinal, mas 2 horas depois o seu quadro se agravou e Paulo chamou uma ambulância. Assim que a ambulância chegou, Paulo foi tranquilizado pelos médicos. Disseram que ela ficaria bem. Laura seguiu com os médicos na ambulância e entrou em coma no caminho do hospital, indo direto para a UTI. No caminho para o hospital, Ana perguntava: "Como está a mamãe e papai? Ela vai ficar bem?" "É claro que vai, querida," Paulo respondeu. Mas quando entraram no saguão do hospital, a enfermeira de plantão não os deixou seguir. Alguns minutos depois, um médico idoso o chamou, pegou na mão de Paulo e disse: "Sentimos muito, a sua esposa morreu logo depois de ser internada. O quadro estava avançado demais e o pulmão da sua esposa já estava muito acometido. Não havia nada que pudéssemos ter feito. Seja forte." Paulo não ouviu as últimas palavras do médico. Saiu e chorou em silêncio. Ana veio ao seu lado. "Papai, por que você está chorando? Cadê a mamãe? Por que você mentiu para mim e disse que ela ficaria bem?" E Paulo simplesmente não tinha respostas. Após a morte de sua esposa, Paulo fez o que pôde para garantir uma vida digna a Ana. Trabalhou horas extras na fábrica e ganhou o respeito de seus superiores. Um dia, a caminho do trabalho, um menino magro e pálido se aproximou dele e disse: "Por favor, senhor, eu me sinto envergonhado por isso, mas você teria algum dinheiro para me dar? Estou com muita fome." Paulo percebeu que o menino realmente estava constrangido. Não era um típico mendigo. O homem então abriu a sua carteira e notou que só tinha algumas moedas e 30 reais. Depois de pensar uns segundos, entregou ao menino e também lhe deu os sanduíches que eram o seu almoço. "Pegue, garoto, eu trabalho naquela fábrica ali. Dou um jeito, não vai ser a primeira vez." "Obrigado, senhor, eu vou te pagar de volta," disse o menino com lágrimas nos olhos. Paulo sorriu e seguiu em direção à fábrica. Ele não fazia ideia de que naquele momento o menino fez uma promessa a si mesmo de encontrá-lo e pagá-lo de volta. Paulo voltou para casa naquela noite com fome, tendo bebido apenas água no almoço. O nome do garoto que havia pedido dinheiro era Luiz, e sua situação familiar era difícil. Seus pais eram alcoólatras
alcoólatras e pareciam não se importar com ele. 9 anos se passaram como se fossem dias. Paulo havia sido promovido por conta de seu trabalho duro e tinha comprado uma bicicleta para Ana. Ela passava a tarde toda pedalando com os amigos no bairro, pulavam em rampas, derrapavam nas calçadas e um dia, enquanto apostavam uma corrida em um beco, Ana perdeu o equilíbrio e bateu forte no meio-fio. Seus amigos ficaram assustados quando perceberam que Ana respondia, mas não conseguia levantar. Algumas pessoas se aproximaram, chamaram uma ambulância e ligaram para Paulo, que saiu às pressas do trabalho. "Diga o que aconteceu com a minha filha", perguntou Paulo ao médico. "No momento, a vida de Ana não está em perigo, mas temos um problema." O médico lutou para encontrar as palavras certas e disse: "Infelizmente, a menina está com a coluna quebrada e provavelmente não andará novamente." Notando o desespero de Paulo, ele acrescentou: "Nem toda esperança está perdida. Existem hospitais especializados na capital com tratamentos avançados para lesões no sistema musculoesquelético, mas infelizmente essas operações são extremamente caras. Dependendo do tempo de tratamento, pode chegar à casa de milhões." "Eu não tenho de conseguir esse dinheiro", murmurou Paulo. O médico ficou em silêncio. Um mês depois, Ana recebeu alta. Agora dependia dela aprender a se locomover bem numa cadeira de rodas e se acostumar com a vida de uma pessoa com deficiência. Ao longo dos anos seguintes, Paulo sacrificou qualquer opção de lazer para si, enquanto economizava todo o pouco dinheiro que sobrava após pagar as contas. Ana, a essa altura, havia se tornado uma linda mulher. Se não fosse pela cadeira de rodas, teria ganho diversos concursos de beleza. Paulo caiu em depressão depois de falhar em sua tentativa de levantar fundos para o tratamento da filha. Ele simplesmente perdeu a fé. E quando sua esperança já tinha se esgotado, alguém bateu na porta de sua casa. Quando Paulo abriu a porta, viu um homem jovem, bem vestido, que parecia ter na casa de 30 anos. "Olá, Paulo, você provavelmente não me reconhece." O estranho sorriu. Paulo concordou. O rapaz abriu a carteira e nela só havia R$ 30. Ele retirou e estendeu em direção a Paulo. Nesse momento, Paulo entendeu tudo. Olhou o rapaz nos olhos e aquele olhar envergonhado de 15 anos atrás havia desaparecido. Agora o rapaz que ali estava, 15 anos mais velho, transmitia confiança. O jovem perguntou se poderia entrar e ele disse que seu nome era Luiz. Nesse momento, Ana apareceu na sala em sua cadeira de rodas e sorriu docemente para cumprimentar o visitante. Luiz ficou envergonhado e seu rosto corou, mas ele se recompôs e perguntou como Paulo estava. O sujeito não tinha se esquecido como Paulo o tratou 15 anos antes, e agora, depois de ter feito seu nome como um grande empresário, decidiu procurá-lo. Durante esse tempo, Luiz morou na capital e só retornou ao pequeno município para cumprir a promessa que havia feito. A promessa era pagar a dívida. Ele lembrou que Paulo trabalhava na fábrica e lá conseguiu o endereço que precisava. O que ele não esperava era encontrar um homem com sérios problemas e uma filha com deficiência. Quando Luiz ouviu sobre o problema de Ana e as possíveis soluções, ele pensou por um momento e disse: "Paulo, talvez você não saiba, mas muitos anos atrás você me salvou. Naquela época, R$ 30 eram tão ou mais importantes para mim do que 300 mil ou 3 milhões agora. E é por isso que vou reembolsá-lo de forma proporcional e cobrir todos os custos do tratamento de Ana." A sala ficou em silêncio. Paulo não conseguia acreditar. Ana se aproximou e abraçou Luiz. Lágrimas brotaram dos olhos do jovem empresário ao se lembrar que aos 10 anos de idade ele estava pedindo dinheiro ao homem que agora podia ajudar. 4 semanas depois, após uma cirurgia bem-sucedida, Ana deu os primeiros passos por conta própria. Durante aquele importante evento, Paulo segurava por uma mão e Luiz pela outra. Luiz se apaixonou por Ana e pretende pedir sua mão em casamento em breve. Lágrimas de alegria tomou conta da família.